Olá, bom dia para você. Sou o Paulo Valadares, sou psicanalista clínico e estou aqui para ajudar você, como eu tenho dito na bio do meu Instagram, para ajudar você a ressignificar suas histórias, retomar a sua autoestima e retomar as rédeas da sua vida. É um prazer ter você comigo ao vivo, você que está aqui assistindo a live, no replay. Obrigado por estarem aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre medo, superando os medos. É um tema muito importante, porque o medo ele faz parte da vida de todos nós. E é importante que a gente pense qual é a forma, como a gente se relaciona com o medo. E para que a gente entenda como que a gente se relaciona com o medo, eu sempre tenho dito, eu gosto de fazer lives explicando o nosso mecanismo cerebral, como que o nosso cérebro funciona, para que a gente possa entender. Porque eu tenho aprendido, eu até postei isso no meu Instagram ontem, que a gente só aprende, a gente só muda aquilo que a gente aprende e entende. Então, para que a gente possa mudar alguma situação, para que a gente possa vivenciar as coisas de forma diferente, a gente precisa aprender como esses mecanismos acontecem, como as coisas funcionam, para que a gente possa mudar. Eu disse ontem, que no meu Instagram, num post que eu fiz, a respeito de deixar a luz entrar. A gente precisa abrir o nosso coração e deixar que a luz entre naqueles quartos escuros, naqueles ambientes onde a gente deixa guardadinho um sentimento, onde a gente deixa guardadinho um trauma ali, e aquilo vai corroendo a nossa alma, corroendo a nossa autoestima e fazendo com que a gente não viva a vida que a gente nasceu para viver, a vida que a gente gostaria de viver. E quantas coisas, isso está muito ligado com o medo, porque quantas coisas a gente não faz, a gente não cresce, a gente não desenvolve por medo do que pode acontecer, por medo de como as coisas vão se dar, de como as coisas vão prosseguir. Então é importante que a gente entenda esse mecanismo do medo na nossa cabeça para que a gente consiga mudar e aperfeiçoar a nossa atitude, tá bom? Então eu quero te convidar a ficar comigo até o final. Nós vamos entender como que o medo se processa, como que o medo se dá na vida da gente e como que a gente deve manejar esse medo, tá bom? Então, obrigado por todos vocês que estão aqui. Josi, Carla, Nilza, Rosane, vocês que vão me assistir no replay, muito obrigado e fique até o final comigo, tá bom? Se tiver alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aqui que a gente vai conversar, tá? Aqui é uma troca mesmo para que a gente possa entender e ressignificar a nossa vida, Então eu queria te perguntar, já de imediato, como que você se relaciona com o medo? Esse tema ele foi escolhido numa enquete ali que eu abri nos meus stories no Instagram. Eu tinha alguns pedidos de live para fazer, as pessoas sempre mandam pedido de live para fazer, pedido de tema para que seja trabalhado. E isso é muito interessante, isso é muito legal, porque eu gosto de saber o que vocês gostariam de ouvir, as necessidades de vocês, e podem continuar mandando, tá bom? E esse tema ele foi escolhido ali no enquete, ali nos meus stories. E é muito interessante a gente pensar, por que a gente processa o medo como se ele fosse uma coisa ruim? Por que a gente entende o medo como se ele fosse um problema na vida da gente? Então, o medo, a gente precisa entender. E um exemplo que eu sempre gosto de citar nas minhas lives, no meu Instagram, uma coisa que eu sempre explico para os meus clientes, é que usando o exemplo dos homens das cavernas, vocês que já me acompanham aqui, vocês já me viram falar desse exemplo. Como que o medo ele foi o responsável, ele foi um dos responsáveis pela nossa sobrevivência enquanto espécie humana. O medo, ele é um componente importante, ele é intrínseco a todos nós, assim como o medo, a dor. Todos nós temos algum nível de ansiedade, todos nós somos um amontoado de células e comportamentos, os nossos hábitos, nós somos o resultado de várias coisas que se juntam para formar a nossa personalidade e formar aquilo que nós somos. Então nós precisamos entender como que essas coisas se dão para que a gente possa manejar e trabalhar da melhor forma. Porque a gente não vai conseguir viver sem medo. Então a questão não é eu me livrar do medo e eu nunca mais ter medo, mas como eu vou manejar esse meu medo natural para que ele possa me ajudar, para que ele seja uma mola propulsora e não um medo que me paralisa. A gente precisa pensar nisso. Então, como eu estava dizendo, o medo ele é um dos motivos, uma das oportunidades que a espécie humana utilizou e que nos permitiu sobreviver. Pensa lá, como eu estava dizendo, nos homens das cavernas. Eles viviam ali em sociedade, eles viviam ali fazendo negócio, se relacionando, se casando, se dando em casamento, vivendo ali em sociedade. E, a partir do momento que eles tiveram que se espalhar no mundo, por falta de alimentos ali onde eles estavam, porque pensa, todo mundo ali com a sua família, com seus cônjuges, com seus filhos, com seus parentes, sobrevivendo no mesmo ambiente. Chegou um certo momento em que o alimento começou a ficar escasso, onde o alimento começou a rarificar e eles precisaram se espalhar para que eles pudessem descobrir novos lugares de subsistência e para que eles pudessem mesmo manter a sua família. E pensa
quando eles começaram a se espalhar, quantas coisas diferentes eles não encontraram? Quantos perigos, potenciais perigos, eles não encontraram naquela situação, né? Então o medo, ele é uma reação instintiva que nós temos, é um estímulo que vem do ambiente para nós, né? E que nos faz ficar alerta, em posição de luta ou de fuga. Porque pensa, beleza, eu estou aqui com a minha família, estou ali, me afastei do grupo onde eu convivo e vou me embrenhar para um ambiente novo. Naquele ambiente novo eu tenho situações que vão me oferecer perigo, eu tenho animais diferentes daqueles que eu convivia no meu ambiente familiar, então que vão me oferecer também uma nova forma de perceber o ambiente e que eu preciso me adaptar para que eu possa sobreviver ali. E comidas de tipos diferentes, né? Tem um desenho animado, eu já até sugeri ele aqui em outra live, mas que retrata muito bem isso, o desenho dos Croods. Ele retrata uma família vivendo ali na época dos Homens das Cavernas e mostra muito bem como o pai tinha aquele medo do escuro, né? O medo quando começava a anoitecer, eles se escondiam ali na caverna, colocavam uma pedra e ninguém podia sair. Eles tinham medo ali de começar a descobrir o fogo, começar a descobrir ambientes novos. E retrata bem, engraçadinho, bonitinho, e retrata bem isso que eu estou dizendo. E foi uma realidade. A espécie humana então começou a se espalhar pelo globo terrestre e começou a vivenciar situações novas, começou a conhecer ambientes novos que trouxeram potenciais perigos. E como que a gente sobreviveu a esses potenciais perigos? Através do medo. É através dessa racionalização de saber, peraí, isso aqui é desconhecido. Então eu preciso ir com cuidado, eu preciso manejar adequadamente para que eu possa subsistir aqui de maneira mais adequada possível, né? Então nós temos em nós, intrínseco, esse medo do novo, esse medo do desconhecido, esse receio de entrar num lugar, num ambiente novo e que vai me oferecer um potencial perigo. Só que o problema não é ter medo. O medo, ele gera em nós essa capacidade de percepção, essa capacidade analítica que nos faz perceber os perigos e nos manter em segurança, né? Então a gente precisa perceber que o medo ele não é em si ruim. Foi o medo dos bichos, o medo do desconhecido, o medo de ficar ali e morrer de fome. Foi o que gerou na nossa espécie, na espécie humana, esse comportamento de sair para o mundo e de buscar estratégias para se consolidar e sobreviver em outros ambientes, que era necessário. Então é justamente a nossa capacidade de percepção do perigo que nos mantém vivos. É o medo de ser atropelado, por exemplo, que te impede de atravessar uma rua sem olhar para os dois lados. É o medo do choque que te impede de colocar o dedo na tomada. Né? E se a gente for pensar nisso, outro dia eu estava assistindo uma palestra do Leandro Carnal, aquele historiador bastante famoso, e ele estava dizendo sobre uma enfermidade, sobre uma condição, não sei se vocês já ouviram falar. Ela se chama analgesia congênita. Ele estava exemplificando como a dor, né, como as pessoas geralmente têm uma ilusão a respeito da dor. E a analgesia congênita é uma condição rara, muito rara, onde as pessoas não sentem dor. Eu me lembro de ter assistido uma vez uma reportagem sobre uma bebê com essa condição, que essa bebê se queimava em todos os lugares, essa bebê se cortava, ela saía pisando em tudo, porque ela não sente dor. É uma condição muito rara, mas ela existe. E a gente pensa, nossa, que maravilha, viver sem dor, eu nunca mais vou sentir dor, eu posso fazer o que eu quiser, não vou sentir dor. Mas o quanto isso não é um problema? O quanto que uma pessoa que não sente dor, por exemplo, não percebe o perigo dos ambientes onde ela está inserida, né? A gente pode pensar que é muito legal, mas isso traz muitos problemas, isso traz muito sofrimento, porque assim como o medo, a dor ela é um mecanismo de defesa. Por quê? A dor é aquilo que me impede de pegar numa panela quente. É o medo de sentir dor que me faz não pegar na panela quente, né? Então se a pessoa não sente dor, ela não sente, por exemplo, um osso quebrado, né? Ela não sente que ela está pegando, esbarrando em algo quente ou cortante. Então ela vai se colocar em situações de perigo que vão potencialmente fazer com que essa pessoa até viva menos. Né? Porque se a pessoa se expõe a perigos que ela não percebe que são perigos, ela provavelmente vai sofrer algum acidente, pode sofrer algum acidente. Se não for cuidadosa, ela vai, né, ter algum problema. Então, da mesma forma que a dor ela é um mecanismo de defesa para a gente, que ajuda com que a gente não se exponha a situações de perigos desnecessárias, né? Com que a gente saiba manejar as coisas e sobreviver nos nossos ambientes. O medo também, ele é um mecanismo de defesa natural do nosso corpo que nos ajuda a sobreviver. Eu tenho explicado para os meus clientes, para as pessoas que eu tenho atendido, que o nosso cérebro ele tem a função básica de nos fazer sobreviver. O nosso cérebro tem duas funções, nos fazer sobreviver e nos fazer ter prazer, ter alívio das ansiedades e tal. Então,
quando a gente começa a entender esses mecanismos naturais do nosso corpo, entender como o nosso corpo funciona, a gente consegue viver melhor. Então, da mesma forma que a dor é um mecanismo de defesa natural do nosso corpo que nos ajuda a sobreviver nesses ambientes que são complexos, onde a gente pode se ferir, onde a gente pode se machucar, se queimar, se cortar, sofrer algum acidente, o medo também ele é um mecanismo de defesa natural do nosso corpo. E o medo, como eu estava dizendo, ele não é totalmente nocivo. E a gente tem essa tendência de demonizar aquelas coisas que não nos fazem sentir bem. Como eu estava dizendo, o nosso cérebro ele tem a função primária de nos fazer sobreviver e nos fazer sentir prazer. Então, quando você sente alguma coisa, que essa coisa te desperta aquela sensação ruim, de que, nossa, não está legal, não está agradável, a gente tem a tendência de demonizar e refutar. Então, a gente cria essa tendência de olhar para o medo como se o medo fosse uma coisa ruim, e eu não quero sentir medo, eu quero me livrar do medo. Mas eu preciso entender que é o medo que vai me ajudar a balizar essas decisões que pode trazer algum perigo ou demanda desnecessária. É o medo que vai me ajudar a sobreviver em alguns ambientes onde ou eu não precisaria estar ali, né, não poderia estar ali por uma situação de potencial perigo, ou o medo do desconhecido vai me fazer avaliar as situações de forma mais racional, quando ele é bem modulado, e vai me ajudar a tomar as decisões de forma mais adequada. Só você pensar que o medo de um acidente de carro é o que vai te fazer dirigir com mais atenção, por exemplo. Então, perceber o medo como uma advertência mesmo do nosso cérebro, te dizendo, olha, ali tem uma situação que você precisa ter um pouquinho mais de atenção, porque você pode ter problema ali. Então, quando a gente entende o medo como essa questão de uma advertência do nosso cérebro, como um mecanismo de defesa do nosso cérebro, para te ajudar a vivenciar as coisas de uma forma mais adequada, mais racional, a gente começa a parar de demonizar esses mecanismos de defesa que a gente tem e começar a entendê-los como uma oportunidade de viver uma vida com mais qualidade. Porque é o que eu estava dizendo lá dos homens da caverna. É prudente que eles andassem pelos ambientes, que eles percebessem as situações de forma com que eles pudessem frequentar aqueles lugares e não serem atingidos, não serem afetados, não serem mortos ali talvez. E a gente tem a tendência de não querer sentir essas coisas. A gente tem a tendência, o nosso cérebro tem a tendência de, quando está passando por uma situação desconfortável, de querer sair dali. E o que a gente precisa é entender que o medo bem medido, ele vai trazer para você prudência. O medo bem modulado, ele vai trazer para você essa racionalidade de te fazer se comportar de uma forma mais adequada diante de uma situação de perigo e de buscar melhores estratégias, melhores soluções para que você entre em alguma empreitada, entre em alguma situação com mais inteligência emocional, com mais racionalidade. E aqui a gente vai entrar na questão psicológica do medo e tal, como ele afeta o nosso desenvolvimento pessoal, mas é importante que a gente entenda esse mecanismo por trás do sentimento, para que a gente possa racionalizar as coisas e parar de mistificar, sabe? Para de demonizar as coisas. Porque se é uma coisa natural do meu corpo, se o medo ele é uma coisa natural, é intrínseca à minha natureza humana, eu não vou ter como sentir, não vou ter como não sentir medo, o que me resta é aprender a acolher, a aceitar e a modular, manejar para que isso se comporte de modo adequado. Porque se faz parte da nossa composição, está aqui para nos ajudar, né? Então a gente precisa aprender a entender isso. E é o que eu disse, o medo, quando ele está bem medido, quando ele está modulado, ele pode ser entendido como prudência. Então, você, por exemplo, eu tenho meio receio de cobra, não gosto muito de cobra, não. Então, o seu meu receio de cobra, por exemplo, me fala de aranha, né? Se você tem medo desses bichos, desses animais assim, é o que vai te fazer todo dia, por exemplo, acordar e dar uma batida no seu sapato, por exemplo, para evitar um acidente de você calçar e ter algum bicho lá dentro. A gente via muito isso antigamente na roça, naquelas casas de pau a pique, que você estava ali dormindo e de repente tinha algum bicho, algum animal. Então é um hábito que nós desenvolvemos de dar uma batida no sapato para ver se não tem um bicho ali dentro. A gente faz isso, mesmo morando na cidade, a gente faz isso. Porque isso é prudente. Todo mundo entende isso como uma boa prática para evitar algum tipo de acidente. Então esse medo de ser picado é que vai te fazer agir com prudência. E aí a gente precisa modular, por quê? A prudência em excesso, ela vai gerar em você covardia. Mas agir sem prudência, agir colocando medo de lado, e tem aquelas pessoas que falam, tá com medo, vai com medo mesmo. E agir dessa forma, sabe, agir com esse, tirando o medo de lado, refutando o medo, sabe, e deixando a prudência de lado, vai te fazer agir com temeridade. Temeridade é o excesso de ousadia,
é a imprudência. É só você pensar, por exemplo, quando você vê aqueles acidentes em lagoas, em lagos, quando alguém está afogando. Geralmente quem se afoga? Geralmente quem morre nessas situações? São as pessoas que sabem nadar. Porque elas começam a agir com falta de prudência. Elas começam a agir, elas se sentem excessivamente confiantes, excessivamente confortáveis naquele ambiente, e elas começam a agir com falta de prudência, né? Você pode ver que a maioria dos acidentes de carro, por exemplo, acontece no ambiente, você andou, e quando você está chegando em casa, você está chegando no ambiente que o seu cérebro já conhece, e você relaxa, aí você começa a agir com imprudência e começa a ter problemas. Então a gente precisa aprender a modular o nosso medo para que ele seja nosso aliado, para que ele esteja do nosso lado, nos ajudando a perceber os potenciais perigos e não nos paralisando diante das situações, né? Então, o que é coragem? As pessoas elas têm muito essa dificuldade, sabe? As pessoas acham que o oposto do medo é a coragem. Não necessariamente. O que é a coragem? Coragem é você sair para enfrentar as situações sem deixar de ser prudente. Você enfrenta o medo sem deixar de ser prudente. E muita gente confunde coragem com irresponsabilidade, né? A coragem ela precisa ser modulada com um pouquinho de prudência, para que o resultado daquela empreitada que você vier a fazer não te coloque em risco. Não te coloque numa situação onde você precise depois voltar atrás e se refazer toda uma situação. Quando você podia ter evitado aquela situação se você tivesse olhado para aquilo tudo com um pouco mais de prudência, com um pouco mais de inteligência emocional, sabe? Tirando a covardia de lado, tirando esse excesso de prudência, deixando-se correr alguns riscos, mas sem também deixar que isso te coloque em risco. Então é o que eu estava dizendo. A coragem ela precisa ser temperada, ela precisa ser modulada com um pouco de prudência. É o que eu estava dizendo da pessoa que sabe nadar e vai ali e morre afogada. Justamente por essa falta, esse excesso de autoconfiança, esse excesso de coragem, que me faz perder a prudência, me faz perder o receio. E é importante, sabe, a gente precisa, eu estava dizendo que as pessoas entendem como que o oposto do medo é a coragem, porque geralmente a gente trabalha, o nosso cérebro trabalha com essa questão de comparação. Então a gente precisa, para eu entender o que é uma coisa, eu preciso entender o que não é essa coisa, sabe? Então, o que é o medo? A gente já viu que a gente coloca que o medo ele é uma defesa, um mecanismo de defesa natural do nosso corpo que nos ajuda a sobreviver. E muita gente coloca o medo como oposto, a coragem como oposto do medo. Só que a coragem, é o que eu estava dizendo, ela não é oposta ao medo. A coragem, se você consultar no dicionário, o que é coragem? Eu até anotei aqui, ó. É a capacidade de agir apesar do medo, apesar do temor e da intimidação. Deve-se notar que coragem não significa ausência de medo, e sim agir apesar do medo. E é nesse sentido que eu estava dizendo, que quando você começa a agir apesar do seu medo, o seu medo está sendo para você um aliado que te mostra as situações, coloca diante de você todos os potenciais perigos, todas as situações que estão ali diante de você que podem representar algum tipo de ameaça, mas você olha para aquilo e você consegue manejar, você consegue perceber o que é um perigo real de um perigo imaginário. E a gente começa a se comportar de acordo com aquilo. Entende? Então, pensa nisso, a gente precisa aprender que a coragem, ela é você sair para fazer as coisas mesmo que o medo esteja presente. Porque se ele vai, é o que eu estava dizendo, o medo é um processo natural, é uma defesa, um mecanismo de defesa natural do nosso corpo. Então não dá para não sentir medo, não dá para eu não ter medo. O que eu preciso fazer é modular, pegar o meu medo, racionalizar esse medo, entender do que de fato eu tenho medo, entender se isso é real, se isso é imaginário, modular para que eu possa perceber os potenciais perigos que vão de fato trazer situações que eu corro risco e que eu preciso manejar, ou são situações que eu estou criando na minha mente, que eu estou vivenciando por causa de um receio interno que eu tenho, de alguma situação que eu tenha vivenciado e que está me levando para um lugar onde o medo se torna um medo paralisante e não, como eu estava dizendo no começo, uma mola propulsora, né? Então, o medo ele vai nos ajudar a ter a capacidade de analisar uma situação e, com prudência, tomar a atitude adequada diante daquela realidade que está ali se apresentando. É o que eu estava dizendo. Prudência em excesso é covardia. Falta de prudência é temeridade. Esse excesso de autoconfiança, ele também é um problema. Então, e qual que é a grande questão do medo, gente?
A grande questão do medo é que quando você não se percebe, quando você não se conhece, o medo ele começa a ser para você uma coisa que vai te paralisar de tal forma que você começa a deixar até que outras pessoas te paralisem por causa do medo que você tem. Quando você não tem consciência dessa necessidade que a gente tem de modular, dessa necessidade de perceber as situações de perigo, né? Então você vai chegar uma pessoa com um pouco mais de conhecimento, com um manejo mais adequado, e vai deliberadamente te afetar, manipulando os seus medos para que você não consiga fazer aquilo que você precisa. Então você precisa entender a sua visão de mundo, você precisa entender quais são os seus medos, por que você tem medo daquela situação, qual é a raiz daquela situação e racionalizar isso, né? Para que a visão de mundo das outras pessoas não venha trazer angústia para você, não venha trazer ansiedade para você. É o que a Rosane está dizendo. Conhecer o medo para não paralisar e nem ter o excesso é o que sempre falo. Aí vem o equilíbrio, a famosa balança. Exatamente. Quando você entende quem você é, quando você entende quais são os seus medos, quais são as raízes dos seus medos, a gente começa a agir de forma mais adequada, né? E a gente começa a não permitir também que o medo das outras pessoas nos afetem, que a visão de mundo das outras pessoas nos afetem. Porque, gente, nós convivemos em sociedade. Então, por exemplo, exemplificando aqui o exemplo de pais e filhos, quantos pais não utilizam o medo como uma forma de manobra, né, com os filhos? E eu não estou dizendo como covardia, no sentido de colocar a criança colocar um trauma na criança, mas às vezes até com boas intenções. A gente orienta o menino, não coloca o dedo na tomada, senão você vai tomar choque, você está orientando. Mas quantos pais, aquelas histórias que a gente escuta, né? Desde o velho do saco, né? Várias associações que a gente faz que podem gerar na cabeça da criança uma visão a respeito da sociedade, das pessoas, da vida, que vai trazer sofrimento e angústia para a pessoa, né? Então, e ao invés de ser um ponto de apoio e uma visão crítica, né, uma criticidade para essa pessoa enfrentar as situações da vida, essa criança ela vai crescendo com algumas dificuldades. E é aí que muitas vezes que os medos eles se instalam na gente, aqueles medos irracionais, né? Então a gente precisa entender quais são os medos racionais, quais são os medos reais que a gente tem e quais são os medos imaginários, né? Então aí a gente precisa entender que o que é o medo? O medo ele é uma semente que é plantada na nossa mente, que é plantada em nós, e toda semente, gente, ela vai germinar. Quando ela encontra a terra fértil, ela vai germinar. E quando você pode observar num pé de fruta, quando você planta uma fruta, você não vai colher uma fruta. Quando você planta, por exemplo, uma semente de manga, sei lá, quando nascer um pé de manga, ele vai dar várias e várias e várias mangas. Então, um erro que a gente comete, às vezes, é a gente pensar em um medo isolado e não procurar a raiz daquele medo. Porque na raiz daquele medo vão estar entranhadas várias outras situações que vão permeando o nosso dia a dia, e aqui já falando dos medos irracionais, daqueles medos que nos trazem angústia e conflito, tá? Geralmente eles são medos que vêm pra gente, que são frutos de algum pensamento, frutos de algum sentimento que foi plantado em nós, e que a raiz dele vai se espalhar e vai reverberar para outras áreas da vida da gente. Então, quando você pensa, por exemplo, quando a gente não racionaliza, né, os medos que a gente tem, não identifica a raiz desse medo, onde ele está, para onde vão as ramificações dessa raiz e onde esse medo está relacionado, a gente não consegue resolver. Que aí eu vou voltar para aquele exemplo que eu tenho dito, já disse algumas vezes, de você pegar um pé de goiaba e tá com a goiaba com bicho, você arranca a goiaba com bicho e joga fora e fica esperando dar uma fruta nova. Vai dar fruta com bicho de novo, porque você não tratou a raiz. Então, quando você pensa no medo, e se você não tratar a raiz desse medo, esse medo ele só vai migrar de lugar. Então, você precisa entender qual é a raiz do problema para que você possa, de fato, resolver a situação, né? Muita gente chega para atendimento, chega para o processo de terapia comigo, e essa pessoa ela chega com uma queixa. Eu tô com ansiedade. Outro dia eu conversei com uma pessoa, por exemplo, que essa pessoa assistiu uma live aqui comigo, e ela veio me chamou no direct e falou, nossa, eu gostaria tanto de fazer live, mas eu sou tímida. E quando eu fui conversar com a pessoa, essa pessoa ela tinha estudado no mesmo lugar que eu, com os mesmos professores, com as mesmas disciplinas, com as mesmas situações, ela teve as mesmas oportunidades, mas quando ela chegou no estágio, essa pessoa parou. Ela não prosseguiu com o curso, ela não conseguiu dar continuidade, porque ela tinha tanto medo de falar em público, que no estágio da psicanálise a gente pode ou dar palestras ou fazer atendimentos individuais, né? Para a gente ir pegando prática e tal. E essa pessoa ela não conseguiu dar sequência, porque ela tinha tanto medo de falar, ela tinha tanto medo de se postar diante das pessoas e se comunicar, que ela travou. E quando a gente foi começar a conversar, a gente começou a perceber a raiz das situações, começamos ali a conversar,
ela me contou que ela tinha vivenciado uma situação na escola, onde ela tinha precisado um dia apresentar um trabalho, e ali no meio do trabalho ela começou a gaguejar, deu aquele famoso branco na cabeça dela, e ao invés das pessoas apoiarem, né, e deixar com que ela desenvolvesse, as pessoas riram. E aquilo gerou nela aquele sentimento de eu nunca mais vou passar por isso de novo. Nossa, que constrangimento, que coisa ruim, que sentimento ruim, né? E aquilo paralisou. Ao invés de ser para ela uma mola propulsora para que ela se preparasse melhor e numa próxima oportunidade ela se saísse melhor, ela travou, ela paralisou. E ela nunca mais conseguiu desenvolver qualquer trabalho em público. Ela não conseguiu mais desenvolver qualquer situação onde ela precisasse se postar diante das pessoas e exercer algum tipo de influência e comunicação, né? Então a gente conseguiu perceber essa raiz da situação, e eu falei com ela que ela precisava ressignificar, entender as histórias e tal. E aqui a gente chega num ponto onde a gente precisa entender alguns passos para a gente lidar com o medo. A gente precisa entender algumas estratégias que a gente tem para lidar com as situações. A gente precisa, é o que eu estava dizendo, não dá para viver sem medo. Não tem como a gente viver sem medo, porque está intrínseco, faz parte da nossa personalidade, da nossa composição enquanto ser humano. Esse medo do novo, esse medo de novas realidades, dos perigos que podem vir potencialmente. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa, em primeiro lugar, ter consciência do que eu tenho medo de fato. Como essa moça, por exemplo, ela não tinha medo de falar em público. Ela tinha medo do constrangimento. Ela tinha medo de ser criticada. Ela tinha medo das pessoas rirem dela. Então, na verdade, o medo que ela tinha de falar em público, que ela racionalizava, que ela verbalizava como medo de falar em público, na verdade, estava muito mais enraizado na necessidade que nós temos de ser querido, de ser benquisto. Então, quando ela se viu diante de uma situação onde ela foi ridicularizada por alguma situação que aconteceu, ela travou. Porque ela pensou, a minha necessidade de ser aceita, de ser amada, de ser querida, que todos nós temos, tá? Isso faz parte da composição da nossa autoestima. Quando ela foi afrontada nessa necessidade básica que ela tem, ela desenvolveu uma fobia de falar em público. Então, entender qual é o medo que eu tenho de fato. Eu não tenho medo de falar em público, eu tenho medo de que as pessoas olhem para mim e talvez não tenham interesse pelo que eu falo. Eu tenho medo, por exemplo, de falar em público e talvez eu tenha medo de que as pessoas vão me criticar, porque... Por exemplo, eu estou aqui ao vivo com vocês. Nada impede, por exemplo, de uma pessoa entrar aqui e fazer um comentário ofensivo, né? A gente já viu isso, né? Na internet tem muitos haters. Então, assim, nada impede. E como eu vou lidar com isso? Então, muitas vezes, as pessoas elas têm medo de falar em público justamente por esse receio de receber do outro um feedback que talvez vá de encontro àquela necessidade básica que ela tem. Então, a gente precisa entender o que o medo representa. Não simplesmente, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de tal coisa. Racionalizar esses medos e ir na raiz, sabe? Ir na raiz, é o que a gente está falando, dissecar o medo e perceber. O medo de falar em público, ele está ligado aqui. Ele está ligado a esse medo de ser criticado, esse medo do que as pessoas vão pensar, esse medo, sabe? Então eu preciso dar nome para as coisas, eu preciso racionalizar as coisas. Então, se eu tenho medo, por exemplo, de tentar coisas novas, eu tenho medo de fracassar, qual que é o medo real atrás daquele medo que eu consigo verbalizar? Qual é o sentimento real que está por trás daquilo que eu consigo verbalizar? Como medo de falar em público, como medo de tantas outras coisas que a gente vê por aí, né? E qual é a sensação real que eu tenho? Qual é a minha necessidade básica que está sendo afrontada e que está me fazendo ter essa reação de fugir? Ao invés de analisar as possibilidades, ao invés de entender quais são as questões por trás ali intrínsecas e que estão me fazendo paralisar, ao invés de me fazer seguir como uma mola propulsora, né? E partindo aí, andando já por um segundo passo, então eu preciso entender e racionalizar qual é o medo real que eu tenho. E segundo, decidir enfrentar. Decidir enfrentar mesmo esse medo. Encarar a questão. Porque, ok, eu tenho que pensar, se eu não encarar esse medo que eu estou vivenciando agora, qual vai ser o meu resultado? Ok, eu tenho medo de falar em público. O resultado para aquela moça que eu conversei, ela trancou o curso, ela parou o curso. Porque ela não conseguiu racionalizar esse medo que ela tinha e criar formas de enfrentar. Então eu preciso entender, eu preciso escolher qual é o medo que eu vou enfrentar. Porque eu penso no meu caso, por exemplo, o que me levou a ir para a faculdade, a cursar as coisas que eu tenho feito, a estudar?
Foi o medo de que eu verbalizava, daqui a 10 anos eu não quero estar no trabalho que eu estou. Não que o trabalho seja ruim, não que eu tenha problemas com relação, mas não é o que me trazia sentimento de cumprimento de propósito, não é o que me trazia aquela sensação de estar fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Então, o meu medo de uma vida aquém daquilo que eu poderia viver foi o que me levou a estudar, a buscar desenvolvimento, a buscar, né, crescer, me desenvolver. Então eu escolhi quais os medos qual medo eu vou enfrentar. Se eu enfrentar o meu medo de falar em público, se eu enfrentar o meu medo de estar na faculdade, exposto, apresentando trabalhos, se eu enfrento o meu medo, por exemplo, de entrar num emprego novo, se eu enfrento o meu medo, por exemplo, de sair do meu emprego e começar um negócio próprio, se eu enfrento o meu medo de fazer aquilo que eu estou com medo de fazer, eu vou estar vivendo uma situação. Se eu decido paralisar diante desse medo e ignorar a vida que eu já tenho hoje, porque pensa, se eu estou querendo mudar alguma coisa que está acontecendo, é porque eu não estou feliz com a vida que eu tenho. É alguma coisa que eu preciso manejar aqui para corrigir. Eu preciso decidir o que eu enfrento. Eu enfrento o medo de viver o novo e enfrentar os meus monstros, ou eu vou ignorar e vivenciar com esse medo de viver uma vida aquém do que eu gostaria de viver. Eu preciso escolher qual é o medo que eu enfrento. Eu preciso escolher qual é a situação que eu vou vivenciar. Então eu preciso decidir enfrentar. Os dois são medos. Os dois são situações que eu vou vivenciar e ok, ou eu escolho enfrentar o meu medo e estudar, e daqui a 10 anos, daqui a pouco ter uma carreira diferente, talvez cumprindo o meu propósito, ou eu vou decidir engolir e enfrentar esse medo de viver a minha vida exatamente como eu estou vivendo, com todas as infelicidades que eu estou vivendo, com todas as situações que eu desejaria mudar, mas eu tenho medo de tentar uma coisa nova, porque vai trazer para mim uma movimentação que eu não estou disposto a enfrentar. Então eu preciso racionalizar os meus medos e decidir enfrentar. Qual que é o medo mais importante de enfrentar? O medo de eu fazer o que eu quero, né? Ou o medo de viver uma vida aquém daquilo que eu poderia viver. Percebe? Então, o medo, Rosane está dizendo, eu não consigo enfrentar meus medos, eu travo. Exatamente, Rosane. Aí a gente precisa ir na raiz do problema e entender quais são as questões por trás do medo. Sabe? Não é, eu tenho medo, como eu estava dizendo, eu tenho medo de falar em público. Por que eu tenho medo de falar em público? O que aquele público desperta em mim? No meu inconsciente, o que essas situações despertam em mim e que me fazem travar? E como eu preciso manejar e trabalhar isso? Como eu preciso arrumar as raízes, arrumar o meu solo. E aqui nós vamos falar de um terceiro ponto. Adriana, exatamente, o medo é algo que nos segue em várias situações. Exatamente. E é o que eu disse, não dá para viver sem medo. O medo é uma coisa natural do ser humano. Todos nós vamos ter medo em diversas situações. Agora, o que eu vou fazer com esse medo? E aqui tem uma frase que as pessoas falam, já citei ela aqui, eu não concordo muito. Tá com medo, vai com medo mesmo. Porque essa situação de ir com medo mesmo, ela é um perigo. Porque ela pode nos fazer enfrentar os nossos medos, mas elas também podem nos fazer, do que eu estava dizendo, de agir com temeridade, engolir o medo, colocar meu medo na sacola e ir, sabe? Então eu preciso tomar cuidado com isso, perceber os meus medos, perceber o que é real e o que é imaginário, perceber as potencialidades dos perigos que se apresentam para mim e trabalhar essas questões, né? Manejar esse medo de forma adequada. E aqui nós vamos para um terceiro ponto, que é eu preciso entender os meus medos, eu preciso decidir enfrentar e eu preciso me preparar. Porque, por exemplo, a gente precisa entender, gente, que ser vulnerável faz parte da vida. A perfeição, ela atrai, mas a imperfeição, ela conecta. E aqui eu não estou dizendo de você fazer as coisas mal feitas, de você fazer as coisas de qualquer jeito, de jeito nenhum. É fazer o melhor com aquilo que você pode, com aquilo que você tem, né? E entendendo que ser vulnerável, que ter medo não é um problema. Você ser humano não é um problema. A gente precisa, sabe, aprender a entender as raízes dos nossos medos e nos proteger, nos blindar a respeito dessa situação. Voltando ao exemplo daquela pessoa que eu conversei que tinha medo de falar em público, por exemplo. Ela veio para mim e ela verbalizou, nossa, eu vi que você tem tanta facilidade, né? Você está começando agora a fazer live, mas você fala bem e tal. E a gente começou a conversar sobre isso. Aí que eu entrei no processo dela na escola, que ela tinha sido ridicularizada na escola, né? Que ela teve problemas com isso. E eu comecei a dar algumas dicas para ela. Eu comecei a falar, olha, beleza, o que você tem medo? Se você está ali na frente das pessoas, o que você tem de fato medo que aconteça? Eu tenho medo, por exemplo, que as pessoas me critiquem.
Eu tenho medo, por exemplo, eu já vi pessoas, quando a gente começou a conversar, porque quando você está falando diante de uma plateia, gente, as pessoas têm diversos comportamentos. Né? As pessoas estão ali, você está diante de um público, cada pessoa se comporta de uma forma. Então você está ali falando, você vai ver, por exemplo, uma pessoa bocejando. E às vezes a pessoa está bocejando não é porque ela está desinteressada, não é porque a sua palestra está chata, não é. Às vezes a pessoa trabalhou o dia inteiro e está cansada. Né? Eu estudo à noite na faculdade e isso é fato. Tem dia que é difícil você conseguir prestar atenção na aula e não é porque a aula do professor está chata, é porque você está cansado, o nosso corpo tem limite. Né? Então, como eu vou manejar, por exemplo, essa pessoa verbalizou isso, que ela tinha dificuldade, por exemplo, que ela já tentou, né, dar palestra, tentou ali na igreja tentar vencer esse medo, mas quando ela estava ali falando, as pessoas se levantavam para ir no banheiro, as pessoas começavam a bocejar, as pessoas começavam a fazer comentários entre elas. E na cabeça dela, aquilo ativava, abria uma janela, dava um gatilho para ela de que você não é interessante. O que você está falando não tem relevância. O que você está falando não é importante. Por isso, eu não estou prestando atenção em você, porque você é chata. E esse medo da crítica, esse medo das pessoas olharem com olhos de ridicularização, sabe? Isso é complexo. Isso vai trazer para ela essa trava. Entende? Então, quando a gente começou a conversar, ela está assim, tá, entendi. Não sei como foi a continuação do processo dela, porque a gente não conversou mais a respeito. Mas você traz uma luz. Quando você consegue racionalizar, quando você consegue entender, interpretar quais são as raízes por trás do medo que você verbaliza, você consegue se preparar para elas. Porque eu estava até dizendo, ok, eu tenho medo, por exemplo, de falar em público, como era o caso da moça. Então eu tenho medo de ser criticado, por exemplo. Então como que você vai se proteger desse medo de ser criticado? Se preparando, estudando sobre o tema que você vai falar. Se preparando, se munindo de informações para que se, por exemplo, alguém entrar aqui e fizer uma pergunta, você consiga dialogar com essa pessoa. Numa palestra, você consegue, por exemplo, a pessoa está ali, o público distraído, o público disperso, você consegue chamar a atenção do público, desenvolvendo, por exemplo, técnicas de oratória. Então você consegue se preparar para que quando você estiver diante daquela situação que para você, ela te oferece uma situação de potencial perigo, você tem medo de que alguém boceje, que alguém levante para ir no banheiro, que alguém te critique, você automaticamente a sua preparação, porque o que a gente não entende é que o nosso cérebro, a gente funciona abrindo e fechando janelas, gente. Então, por exemplo, estou aqui dando uma palestra. Alguém vem e faz uma pergunta, eu leio aqui, por exemplo, um comentário, né, como a Rosana está dizendo. No meu caso, foi as críticas que me travaram por um ano. Exatamente. Então, as críticas geraram na Rosane uma questão que fez com que ela se sentisse afrontada nessa necessidade básica que nós temos de aceitação, né, e trouxeram para ela esse trauma. Trouxeram para ela essa questão, que ela resolveu trabalhar e enfrentar. Né? Quando eu estou dando uma palestra, estou falando alguma coisa e alguém faz uma pergunta, faz algum comentário, isso abre uma outra janela para mim. Que eu preciso sair do meu raciocínio, entrar no raciocínio da pessoa, e eu preciso estar preparado para terminar no raciocínio da pessoa e voltar para o meu. Isso, gente, é preparação. Isso é eu me preparar para eu conseguir ter essa desenvoltura para manejar as situações. Né? Por exemplo, quando a pessoa boceja, quando a pessoa levanta para ir no banheiro, aquilo vai abrir a janela. Nossa, você não é interessante. O que você está falando não é relevante. Eu preciso escolher fechar essa janela e continuar no meu raciocínio. Eu preciso escolher qual é a janela que eu vou começar a trabalhar. E muitas vezes as pessoas saem do raciocínio e começam a prestar atenção no comportamento das pessoas, no caso de falar em público, por exemplo, e ela vai se perder naquilo. E ela não consegue voltar para o raciocínio adequado. Percebe? Como a gente entender o nosso medo, entender quais são as questões e racionalizar e trabalhar, faz com que a gente consiga se preparar melhor. Então, ok, vou dar uma palestra, vou começar, por exemplo, me desafiar e falar em público. Se alguém bocejar na minha frente e abrir na minha mente a janela de que eu estou falando não é interessante, como eu vou me comportar? O que eu vou fazer? Se der branco, o que acontece, gente? Às vezes você está falando e isso te dá um branco. O que você vai fazer? Se você paralisar diante desse medo, você dá um branco e você fica olhando para todo mundo como se aquilo fosse uma tragédia, você vai se perder. Então você precisa se preparar para essas situações. Então, se der um branco em mim, o que eu vou fazer? Se tal coisa acontecer, o que eu vou fazer? Você começar a se preparar e se cercar de soluções práticas para que você possa manejar o seu medo de forma adequada e não se perca nessas janelas que a mente da gente vai abrindo e perca o seu raciocínio. Entende? Então a gente precisa se preparar, a gente precisa treinar os nossos cérebros para que a gente enfrente as situações de forma
adequada. E como que a gente aprende a fazer as coisas? Mudando o padrão de interpretação que eu tenho dos fatos. Eu falei isso para essa moça, por exemplo. Eu tenho medo de falar em público porque eu tenho medo de ser criticado. Então, se alguém te criticar, você tem que pegar essa crítica que essa pessoa te fez e dar uma correta interpretação para o fato. Ok, essa pessoa está me criticando porque eu realmente não me preparei, talvez aquilo que eu falei não foi adequado, talvez a minha palestra não foi realmente, não trouxe soluções, não trouxe questões ali pautáveis e corretas, então eu preciso me preparar melhor. Ou, se aquela pessoa te criticou, talvez, por algum mecanismo de defesa dela, nós temos aí estudos sobre recalque, sobre os mecanismos de defesa mesmo que fazem com que as pessoas tenham seus comportamentos, né? Então talvez você se comportou de maneira adequada, mas aquela pessoa te criticou simplesmente porque ela não concorda, é a opinião dela e não conseguiu manejar. E às vezes verbalizou aquilo de uma forma que te fere. E como eu vou interpretar isso? Como eu vou lidar com aquela situação? Eu ouvi um exemplo uma vez sobre... Eu, por exemplo, tenho um pouco de dificuldade com bicho, tá, gente? Eu sou meio medroso para bicho. Tenho medo de cachorro, por exemplo. Meu pai tinha muito cachorro, na casa do meu pai tinha muito cachorro quando eu era criança. E aqueles cachorrões mesmo para vigiar a casa e tal. E eu peguei medo de cachorro. Então sempre que eu tô na rua e eu vejo um cachorro vindo correndo na minha direção, pode ser um cachorrinho pequenininho, o meu medo instintivo é travar. A minha primeira reação é travar, sabe? Então eu tenho aprendido o que esse cachorro pode fazer comigo de fato? Esse cachorro de fato representa um perigo? Às vezes o cachorro vem correndo para te cheirar e você já trava achando que esse cachorro vai te atacar. E eu estava ouvindo a palestra, a pessoa deu o exemplo de um pitbull. Você vê, por exemplo, um pitbull correndo na sua direção e você escuta o barulho, né, daquele bicho correndo na sua direção e você já trava, você já começa a ter medo que aquele cachorro vai te atacar. É uma possibilidade? Claro que é. É um risco que realmente você corre e você precisa realmente modular. Né? Você precisa realmente aprender a se defender. Mas, aí você olha para o pitbull e você reconhece o pitbull. Por exemplo, você reconhece que aquele pitbull que está correndo, ele é, por exemplo, do seu vizinho. Ele é um pitbull de um parente seu, por exemplo, que gosta de você. Automaticamente, quando você reconhece o pitbull, o seu padrão de pensamento muda. E você pensa, então ele não vai me atacar. Ele só está vindo me cheirar, está vindo me cumprimentar. Então, o que é que a gente precisa fazer? Olhar para uma situação de perigo e aprender a modular o meu padrão de interpretação a respeito das coisas. Entende? Então a gente precisa aprender a modular os nossos pensamentos. Olha para você ver que interessante, gente, o comentário aqui da Rosane e da Rosa. A Rosa dizendo, isso já aconteceu comigo. Eu estava ministrando em uma igreja e uma irmã virou a cadeira e ficou de costa para mim. Perdi o fio da meada. Exatamente. Porque na hora que você viu essa situação, a sua interpretação foi, poxa, o que eu estou falando deve estar muito chato, que a pessoa virou de costa para mim. Aí você perde o fio da meada, você abriu aquela janela de, poxa, tá chato o que eu estou falando, e você não consegue fechar aquilo e prosseguir na sua linha de raciocínio. Talvez para ela seja uma realidade, talvez ela não estivesse interessada, mas quantas pessoas estavam sendo abençoadas pela sua fala, Rosa, e você se deixou podar, você se deixou paralisar por uma situação que uma pessoa te impôs, porque talvez você não deu uma correta interpretação para aquilo. A Rosane, eu fui criticada pela minha forma de falar por conta do sotaque paranaense, escrita e mais algumas coisas. Pois é. Então assim, gente, é o que eu estava dizendo. A vulnerabilidade, ela conecta. Então se eu me disponho a ser vulnerável, eu entendo que eu sou um ser humano com defeitos como qualquer outros. As pessoas podem não gostar do seu sotaque, Rosane. Tá bom, é o direito dela. Mas é o meu sotaque. Se você quiser me ouvir, eu estou aqui para falar com você. Se você quiser me ouvir, beleza, vamos lá. Se você não quiser, tudo bem. Tá tudo bem. Sabe? Então a gente precisa aprender a manejar as coisas. Olha só a Rosa falando, depois eu descobri que eu estava mexendo na ferida dela. Exato. Então muitas vezes as pessoas elas têm os próprios mecanismos de defesa que elas ainda não aprenderam a manejar, e quando a gente está numa posição de influência, a gente muitas vezes vai mexer em feridas, Rosa, que as pessoas não querem que sejam mexidas. E a sua incorreta interpretação da postura daquela pessoa abriu para você uma janela em que você se perdeu. Então você precisa se preparar para quando você estiver diante dessas situações, como eu vou me comportar? Qual vai ser a minha reação? Então eu preciso aprender a mudar. É o que eu estava falando do pitbull. Às vezes você vê o pitbull correndo na sua direção e você já interpreta que ele vai te atacar. Mas quando você reconhece aquele pitbull, a sua interpretação logo muda. E você reconhece
aquela situação como, não, ele está vindo só me cheirar, está vindo só me cumprimentar. Então você precisa aprender a racionalizar os seus pensamentos e entender o que está acontecendo aqui. É um perigo real? Eu estou realmente em risco? Ou é uma situação imaginária que eu estou criando um mecanismo de defesa que está me fazendo paralisar? Porque a gente precisa aprender a dar a interpretação correta. Como eu disse, por exemplo, eu tenho medo de ser picado por uma cobra. Mas o meu medo talvez não seja da cobra de fato. Eu tenho medo de, se uma cobra me picar, gente, não sei se você já viu picado de cobra. Mas a cobra pica a pessoa, a pele necrosa, e dói, e já vi gente perdendo, já li sobre gente, já vi na televisão, né? Pessoas perdendo membros, perdendo as coisas, perdendo visão. Teve uma moça algum tempo atrás, não sei se vocês viram, que ela foi picada numa cachoeira, ela ficou tempos internada, né? Então você vai criando essas imagens mentais. E quando você começa a vivenciar, você está vivenciando essa situação, você começa a ter as suas fobias, os seus medos desenvolvidos. Então, na verdade, não é que eu tenho medo de cobra, da cobra, o animal cobra. O que eu tenho medo é dela me picar e eu morrer. Dela me picar e eu sofrer. Então, não é. E esse medo de perder é o meu amor à vida, que vai me fazer ter medo de ser picado por uma cobra. O que eu vou fazer? Eu nunca vou chegar perto de uma cobra. E se acontecer alguma situação que eu preciso, por exemplo? Então eu vou me proteger. Vou calçar uma bota, não vou talvez manejar, pegar ali com as mãos. Você vai tomar as devidas providências para que você esteja protegido de forma adequada, sem que o seu medo te paralise, sem que você consiga racionalizar de fato aquilo que está acontecendo, não é? Então entender que o medo faz parte da nossa vida e que a gente precisa aprender a manejar de forma adequada vai fazer total diferença. A gente precisa entender que não dá para não sentir medo. Não dá para viver sem medo. Só que o que eu preciso aprender é como eu vou fazer para que esse medo seja uma mola propulsora para mim e não uma coisa que me paralise, né? E é o que eu estava dizendo. O excesso de medo, ele te paralisa. Ele vai te levar para a covardia. E a falta de medo nos leva para uma vida desequilibrada, né? Nos leva a não ter prudência. Nos leva para uma covardia. Então a gente precisa aprender a manejar essas situações, né? Exatamente, Rosane. No caso da cobra e do cachorro, nós já ficamos com medo da consequência e não olhamos se ele é perigoso ou não. É o que eu estava dizendo. Às vezes eu encontro com um cachorrinho pequenininho na rua e já destrava aquela situação. Eu sei que talvez o cachorro não vai me atacar. Talvez o cachorro não vai fazer nada comigo. O cachorro está ali na rua. Mas você já tem aquela trava. Então você precisa racionalizar, trazer uma racionalização e uma interpretação correta para os fatos e analisar se aquilo é um potencial perigo real que vai me trazer perigo e me fazer entrar numa situação de perigo, ou se é uma coisa que eu criei, algum mecanismo de defesa que eu criei que eu preciso modular para que eu esteja corretamente inserido na situação que eu estou vivenciando ali. Percebe? Então, repetindo, excesso de medo nos paralisa, mas a falta de medo nos leva a viver uma vida desequilibrada. Então, o seu medo, ele precisa te levar a ter prudência. Ele precisa te colocar no lugar de preparação e não no lugar de covardia, de paralisia. Então, entenda os seus medos, racionalize os seus medos, decida enfrentar e se prepare para enfrentar. Tá? Fez sentido para vocês? Eu espero que tenha te abençoado, espero que tenha te ajudado. Tá? E quero convidar vocês, todo sábado, né, tenho feito lives aqui. Então, compartilhe essa live, vou salvar, vai lá, deixe seu comentário, curte esse vídeo, deixe seu comentário, deixe sua curtida, compartilhe, né? Vamos mostrar para o Instagram que esse é um conteúdo relevante, que pode ajudar as pessoas, tá bom? Obrigado por estarem aqui comigo. Leila, fez todo sentido, que bom, fico feliz. Tá? Que bom, obrigado, Rosa, Rosane, Divina, muito obrigado, tá? E sábado que vem, espero vocês. Bom dia para todos vocês e até semana que vem.